Muito bem, gente. Boa noite a todos que estão neste momento. Fico muito feliz de estar aqui com vocês nesta noite de quinta-feira para participar desse curso muito bacana com o qual fui convidado. Fale bem, venda mais. E o meu tema é justamente trabalhar com vocês, motivá-los e treiná-los também para que vocês possam ser cada vez melhores ainda naquilo que vocês desenvolvem já. Quero agradecer a Bruna novamente, mais uma vez, pelo convite de eu estar presente. E eu fico muito agradecido porque esses convites que fazem com que nós possamos continuar realizando esse trabalho, que é de levar o conhecimento para as pessoas. Não que a gente sabe mais ou menos que as pessoas que aí estão, que vocês que aí estão, né? Mas quem sabe a gente se propõe a fazer algo que muitas pessoas se consideram incapazes, mas têm tanto conhecimento quanto a gente, né? E eu fico feliz justamente para que eu possa compartilhar com vocês um pouquinho desse conteúdo que vai falar sobre gestão do tempo e produtividade, para que eu possa motivar todos vocês aí, para que vocês possam ter uma vida, tanto pessoal como profissional, ainda melhor. Para quem não me conhece, eu me chamo Adelardo de Freitas, eu, nos últimos 8 anos, trabalho na área de gestão de pessoas, tá? Eu sou profissional em desenvolvimento humano, formação em gestão de recursos, gestão de pessoas, na verdade, né? Gestão de pessoas. Eu tenho formação também na área do jornalismo, radialismo, são quase 30 anos tive de carreira. Hoje eu também trabalho na área executiva de uma empresa de tecnologia, né, no qual eu sou gerente de relacionamento. E, é claro, desenvolvo treinamentos e palestras ainda. Quem sabe, nesse momento, num ritmo um pouco menor, diante da pandemia, já que nós não podemos realizar treinamentos presenciais ainda. Então, por isso, os treinamentos online fazem com que a gente possa continuar se exercitando e trabalhando conteúdos que possam fazer a diferença na vida das pessoas. Eu considero que vocês são pessoas especiais, até porque quando a gente vai falar sobre gestão do tempo e produtividade, e vocês estando aqui demonstram realmente que vocês estão focados e preocupados em melhorar a gestão do tempo de vocês, a produtividade, se motivar e, é claro, ter mais conhecimento para vocês colocar em prática no dia a dia, independente da profissão de cada um de vocês, tá? Então, vamos lá. Eu gostaria de iniciar falando com vocês hoje, falando sobre uma história muito bacana, que é relacionada a um discípulo e um sábio. Certa vez, o discípulo e o sábio caminhavam, tá? E o discípulo pediu para o sábio como ele poderia ter melhores resultados na vida e um dia se tornar um sábio também. Olha só, esse discípulo pediu para o sábio que ele queria ter melhores resultados na vida, gente, né? Ele queria um dia se tornar um sábio. E o sábio, então, caminhando naquele momento, observou um mendigo, o sábio, né? E ele disse, olha, disse para o discípulo, observe aquele mendigo ali. E daí o sábio disse, o que você sente a respeito desse mendigo? Logo, o discípulo disse, olha, eu sinto pena dessa pessoa, sinto compaixão, né, dessa pessoa, e quem sabe, mais uma vida que está sendo impactada pelo nosso sistema, né, pelas questões relacionadas ao nosso sistema social, né, as questões sociais do mundo hoje, que infelizmente muitas pessoas têm de mais, outras têm de menos. E o sábio disse, ok, né? E Deus sábio pediu para o discípulo, então, você levaria esse mendigo para casa e cuidaria dele? Quando o sábio disse isso para o discípulo, logo o discípulo disse, olha, não tem como eu levar esse mendigo para casa. Como é que eu vou levar esse mendigo para casa? Como é que eu vou falar para minha esposa, para os meus filhos, a respeito desse mendigo que estou trazendo para casa? Né? Enfim, ele buscou diversas desculpas, né, relacionadas à pergunta que o sábio fez. Pois bem, então o sábio perguntou de outra forma para ele. Olha, agora imagine as pessoas que você mais ama. Imagine as pessoas que você mais ama, disse o sábio para o discípulo. Logo ele trouxe a imagem de quem? Da esposa e dos filhos. Pois bem, o que o sábio disse para ele? Bom, agora então você imagine que a sua esposa e os seus filhos estão no porta-malas de um veículo. E alguém te ligou agora dizendo que se você não levar, tá, esse mendigo para sua casa,
eles não serão libertados. E pior, podem perder a vida deles. Imagina que alguém ligou para você então e disse, olha, a libertação, tá, o preço da libertação da sua esposa, dos seus filhos, é você levar esse mendigo para casa e cuidar dele. E o sábio perguntou pro discípulo, e agora? Você levaria o mendigo? E adivinha o que o mendigo disse? Ou melhor, o discípulo disse, claro que eu levaria. Então eu pergunto para vocês, nessa metáfora, o que mudou nessa história? Antes ele não podia levar o mendigo para casa, mas de certa forma, no segundo momento, ele disse que sim, levaria o mendigo para casa. O que mudou, gente, é que agora ele tem um alvo, ele tem um foco, ele tem um propósito muito claro, ele tem prioridades. Qual é a prioridade? A prioridade é família. Ele quer a libertação da família. Então ele faria qualquer coisa para libertar a sua família. E isso, gente, se chama foco, tá? Isso não quer dizer que nós temos que ter mais tempo, mais dinheiro, ou condição ideal, ou recursos perfeitos. Porque quando nós temos uma prioridade, quando nós temos um foco, tudo se torna possível. Tudo realmente se torna muito possível na nossa vida. Então, gostaria de começar esse nosso bate-papo justamente com essa metáfora, para dizer para vocês que ter mais tempo não te fará ser mais produtivo, se você não tiver uma clareza de foco e propósito, e onde você quer chegar. Então, quando você se pegar dizendo, eu não faço por não ter tempo, eu não começo porque estou cansado, lembre-se desta metáfora. Lembre-se desta história, que você tem que ter um foco, você tem que ter prioridades, você tem que entender o que é importante para você. Não vai ser o tempo que vai te fazer mais produtivo, mas sim foco e propósito. Foco e propósito, tá? E eu afirmo para você, gente, você definitivamente não precisa de mais tempo na sua vida para você ser mais produtivo e ter mais resultados, tá? E eu vou te provar isso hoje à noite, né? Nesse nosso bate-papo, né? Porque ter mais tempo não vai te fazer mais produtivo, como eu falei, tá? Se você não souber exatamente atrás do que você está indo. E muitas vezes, quando a gente fala em saber atrás do que a gente está indo, geralmente a gente fica daquela forma, daquele cachorro tentando morder o rabo e não consegue, né? Lembra do cachorro girando, tentando morder o rabo e não tem jeito, né? Então, gente, só para vocês entenderem, o tempo hoje, ele é um ativo mais justo que nós temos, sendo o mesmo para todos, independente. Todos nós temos o mesmo tempo, ou seja, nós temos 24 horas. E o que muda o meu tempo com o tempo de vocês? O que muda o tempo de você, que se considera que não é produtivo, com o tempo daquele que é produtivo? Questão de horas não muda em nada, né? Não tem como, não muda, né? Mas sim a forma como nós usamos o tempo. É o que diferencia os vencedores dos perdedores. Até porque um vencedor, alguém que chega em primeiro lugar e sobe no pódio, né? Ele sobe no pódio, não foi o tempo que diferenciou ele do segundo e do terceiro. Não foi o tempo, né? Mas foi a forma como ele aproveitou o tempo para se preparar para chegar em primeiro. A forma como ele se preparou, tá? E a forma como ele aproveitou o tempo para se preparar para aquele momento todo especial que era competir. E, de certa forma, nós competimos também no dia a dia e, às vezes, competimos conosco mesmo, porque a gente tem metas e tem projetos de vida e a gente, às vezes, tem que competir conosco mesmo, né? Se propor a isso, né? Se propor a isso. E quando a gente fala em tempo, eu trago alguns dados aqui para vocês entenderem o que eu quero dizer com o tempo. Olha só, eu até fiz uma soma aqui para vocês entenderem, tá? Uma semana, gente, olha só, uma semana, ela tem 168 horas, tá? Nós passamos dessas 168 horas, 49 horas dormindo,
Trabalhando, nós passamos em média, e essas 49 horas dormindo, que eu coloquei aqui para vocês, ela tem uma média entre 5, 6 horas, que é a média nacional, tá? Eu não coloquei 8 horas, porque nem todos dormem 8 horas por dia. Trabalhando em torno de 50 horas semanais. Então, nós temos um saldo de 69 horas, ou seja, de 168 horas na semana, né, diminuímos 99 horas, 49 mais 50, fica 69 horas, tá? E esses 69 horas, ele é dividido por 7. Eles dá 9,85, deixa eu autorizar aqui, tá? 9,85 horas que nós temos por dia para nos organizarmos e fazermos aquilo que é importante, né? Então, perceba, dentro de uma conta, eu digo assim, uma conta bem fácil, né? Bem fácil que a gente faz, nós temos, em média, 9,85 horas por dia para a gente se propor, nos organizarmos e definirmos o que é importante para nós. O que é importante para nós colocarmos realmente nossos projetos em dia, né? Vamos lá, então. Mas daí o que acontece, gente? Vou voltar aqui. Ó. Se nós temos 9,85 horas por dia livres para a gente se propor a fazer algo diferente, como que você tem usado este tempo? De que forma que você tem usado esse tempo? Você já, quem sabe, em algum momento tentou fazer a gestão do seu tempo? Tentou se observar como você tem ocupado o seu tempo no seu trabalho, no seu momento de folga, o que você tem feito, diante de tudo aquilo que você quer? Porque muitas vezes eu digo, as pessoas elas até querem, mas elas não se propõem a fazer o suficiente ou aquilo que é necessário para chegar ao seu objetivo, tá? E, infelizmente, muita gente acaba achando que a questão de produtividade tem a ver com trabalhar, e não é assim. Não é desta forma que acontece, né? Quando a gente fala em tempo, só para dar um dado aqui para vocês, ó, o brasileiro aumenta tempo que passa diante da TV, tá? Então, se nós temos 9,85 horas por dia, e nós vimos um dado igual a esse daqui, ó, brasileiro aumenta tempo que passa diante da TV, e Brasil é vice em tempo gasto em redes, em redes sociais, em ranking dominado por emergentes, está em segundo, né? Então, demonstra o quanto o brasileiro tem ocupado seu tempo, se ele tem sido produtivo ou não. E daí acontece o quê, gente? Um dos primeiros erros que nós cometemos, infelizmente, quando a gente fala em produtividade, quando a gente fala em gestão do tempo, é acreditar, é pensar, né? É pensar que produtividade, né, é só no trabalho. Produtividade, acreditar, achar que produtividade é só no trabalho, que trabalhar é a única coisa que nós temos na vida, que nós somos produtivos quando a gente se dá bem no trabalho. E será que é assim? Então, primeiro erro, produtividade não é só no trabalho. Nós temos que entender que produtividade não é só no trabalho. Até porque nós temos uma roda que gira a roda da vida, né? Nós temos muitas áreas que nós precisamos entendê-las. E aqui eu dou um exemplo meu, gente, né? Eu vou dar um exemplo meu bem claro de quando eu acreditava, né, que a vida era somente trabalhar. Eu cheguei a trabalhar 16 horas por dia. Eu começava às 7h30 da manhã e eu parava à meia-noite. Eu fiz isso durante 9 anos da minha vida, gente. Vocês acreditam? 9 anos da minha vida. Como eu trabalho em área da comunicação, eu vinha trabalhando em área da comunicação, hoje eu não trabalho mais, né? Estou mais na área executiva de uma empresa de tecnologia e também na área de treinamentos. Mas quando eu trabalhava com rádio e jornal, eu trabalhava de manhã numa rádio, à tarde eu era diretor de um jornal, que era meu, né, uma empresa, e à noite eu ia para outra rádio até meia-noite. Então eu trabalhava das 7h30 da manhã até meia-noite. Era meu trabalho era diário, fora os finais de semana que eu viajava também. Então, durante 9 anos eu percebi que eu trabalhei acreditando que o trabalho, né, que trabalhava eu seria produtivo, só que eu não tinha resultado nenhum, bem ao contrário, eu cheguei num nível bem delicado da minha vida, tá? E aqui no Brasil hoje se demonstra isso, porque o Brasil é um país com o maior número de pessoas com síndrome de burnout,
O que é síndrome de burnout? É a síndrome do esgotamento profissional, e foi onde eu entrei nessa estatística também. Na época eu entrei nessa estatística também, porque eu trabalhava, né? E acreditava que só que o trabalho dignificava, que dignifica o homem, realmente dignifica o homem, mas o trabalho não é tudo, né? Nós temos que entender e temos que entender e fazer gestão do tempo e também de produtividade. O que tem sido produtivo mesmo e a gente tem tido os melhores resultados. A gente se engana muito, às vezes, né? E eu comecei a perceber que não era o número de horas que eu trabalhava, mas era a forma que eu trabalhava, que eu empreendia minha energia em função de algo e que resultado eu tinha naquilo, né? Então eu entrei, de certa forma, na época, eu entrei nessa estatística aqui, que eu estava com a síndrome do esgotamento profissional, né? Que afeta praticamente todas as facetas da vida do indivíduo, queira ou não queira, né? Tá? Mas será que, daí eu perguntava, mas será que precisava ter sido assim? Será que existe, naquela época mesmo, eu me perguntava, será que existe pessoas que trabalham tanto quanto eu e que ainda assim conseguem ter disposição para fazer uma academia, que eu não tinha disposição, né, para dar tempo para programar a compra de alimentos saudáveis, né, para, enfim, para viajar, para correr maratona, enfim, se tornar uma pessoa bem-sucedida, mesmo tendo inúmeros compromissos. Eu me perguntava na época, né? Eu levava uma vida muito acelerada, eu queria ter uma vida menos acelerada. E de certa forma, quando a gente fala em uma vida acelerada, de certa forma, quando a gente se envolve demais com o trabalho, a gente chega em casa e a gente acaba fazendo coisas nessas 9,85 horas que nós temos que não condiz justamente com aquilo que a gente quer. Porque o que acontece? Você chega em casa cansado, né? Numa vida acelerada, tem gente que vai comer, come. Tem gente que diz que vai relaxar, agora eu vou relaxar, vou tomar meu chopinho e vou para a TV. E eu acho engraçado na TV, principalmente, que hoje a TV, que é hoje a empresa, né, um setor que ela produz entretenimento à vontade para nós, e ela te mantém preso na TV. E hoje, se nós pegarmos a Netflix, por exemplo, esses canais pago, eles oferecem séries que não termina nunca. Eu acho engraçado aquilo que são séries que levam muito tempo e eles te prendem, porque cada capítulo uma pessoa quer assistir um outro, assim como novelas, né? Só que eu pergunto, muitas vezes as pessoas sabem tudo de séries, mas quando se pergunta na vida profissional, se pede da sua área, ou se pede algo que você quer na vida, você não sabe de nada. Eu me lembro quando eu trabalhava numa outra empresa, no meu setor, todas as pessoas sabiam tudo sobre séries, né? Séries da Netflix, da Prime, né? E tantas outras. Eu não sabia de nada. Mas quando precisava entender um pouco mais de relacionamento, lidar com pessoas, ou até mesmo profissionalmente, essas pessoas não sabiam o que fazer. Por quê? Elas sabiam tudo sobre o cinema, mas sobre elas e sobre relacionamento, sobre pessoas, infelizmente, não sabiam quase nada. Não que a gente não possa assistir. Mais na frente, vocês vão entender qual que é hoje a média do tempo que nós podemos direcionarmos tanto para aquela área onde nós temos melhores resultados, como aquela área que você vai ficar, aquele momento que você vai ficar de bobeira, somente curtindo mesmo. Temos esses momentos que nós podemos, com certeza, né? Até porque nós somos seres humanos e nós precisamos também disso, né? Mas muitas pessoas acabam definindo produtividade como trabalho, né? Mas será que é possível realmente nós sermos produtivos? Será que é possível sermos produtivos, termos melhores resultados, mesmo tendo bastante compromisso? Será que é possível? Bom, foi aí, gente, que um dia eu fui apresentado para o mapa sistêmico da vida, ou a roda da vida. Eu não sei se vocês já conhecem, já ouviram falar da roda da vida, né? Mas eu fui apresentado para esse mapa sistêmico da vida e foi onde eu me deparei justamente no meu momento atual, tá? É uma ferramenta que ela faz um mapeamento, até foi enviada para vocês aí, essa ferramenta, né? Espero que vocês tenham feito a impressão dela para a gente trabalhar ela hoje à noite, mas quem não fez pode trabalhar mesmo da mesma forma daqui a pouquinho. Mas essa ferramenta, ela faz o mapeamento das áreas da vida com a intenção de levantar quais dessas áreas precisam de um maior foco e também atenção no momento.
e também ajudaram a ter uma clareza sobre isso, né? Entender qual que é o momento atual que nós estamos na vida, né? Qual que é o momento atual? E a gente faz uma avaliação dela. Nós fazemos uma avaliação de 5 áreas da vida: finanças, relacionamento, carreira, saúde e também espiritualidade. Isso mesmo, a gente avalia essa roda, a gente faz uma avaliação dessa roda, onde a gente avalia o nível, né, o nível de cada área, de 0 a 10, onde o 0 é muito ruim e o 10 é ótimo, né? O 10 é ótimo, imaginou você se dá 10, é um nível de satisfação. Vou dar um exemplo para vocês, por exemplo, aqui, ó, na área de finanças, vocês estão vendo aí, ó, recursos financeiros. Qual o nível de satisfação que você tem hoje com seus recursos financeiros de 1 a 10? Como é que você se sente hoje em termos de recursos financeiros? Também na área de finanças temos salários, investimentos. Aqui no relacionamento temos o relacionamento amoroso, relacionamento familiar e social. Temos também carreira. Como é que está a carreira de vocês hoje? Como é que vocês podem avaliar a carreira de vocês? E a saúde, principalmente. A saúde é uma das principais áreas, porque se nós não termos saúde, nós não temos nada. É ou não é? Se nós não temos saúde, nós não temos nada. Então, a saúde também, ela é fundamental. E a gente vai avaliar daqui a pouquinho essa roda da vida que eu passei para vocês, para que vocês possam entender qual que é o momento atual de vocês, para que vocês possam se motivar, para que vocês possam realmente buscar aumentar o nível de satisfação naquela área, ok? Como que você vai, como que a gente vai, essa roda vai girar, gente? O que nós temos que entender? Como é que essa roda vai girar se se ela não tiver uniforme, o mais uniforme possível, o mais em equilíbrio? Até porque o que nós temos que entender? Nenhum sucesso profissional, ouça bem, nenhum sucesso profissional justifica o meu fracasso, seja na saúde, ou na família, ou entre outras áreas aqui, ou na espiritualidade. Entendam isso. Nenhum sucesso profissional justifica o meu fracasso em qualquer outra área. Porque eu entendo que nós temos as nossas áreas, elas devem estar em equilíbrio, né? Nós temos que estar no caminho do meio. Buda já dizia isso, né? Nós temos que estar no caminho do meio sempre, no equilíbrio, tá? Nem mais, nem menos. Nós temos que estar no equilíbrio, tá? Inclusive a questão da espiritualidade também, que você tem que avaliar qual momento que você vive hoje da espiritualidade também. Quando eu falo espiritualidade, eu não falo em religião, tá? Porque a espiritualidade, eu digo que é algo muito de cada um, né? De cada um, de onde a gente busca esse ser maior que nós acreditamos, isso é a nossa crença, de forma um tanto solitária, né? Porque muita gente, e eu também já fui desses, a gente é daqueles espiritualistas de final de semana, né? Espiritualista final de semana que vai na missa, né? Vai na missa para cumprir tabela, para bater o ponto, mas espiritualidade mesmo a gente não tem, infelizmente, né? Muitos de nós, porque a gente se baseia na religião, e a religião ela foi criada pelo homem, e muitas vezes eu considero que elas não seguem realmente aquilo, né, que o ser maior nos deixou, a mensagem que nos deixou hoje, que ela foi muito distorcida, mas é algo à parte, né? Mas, gente, produtividade, então, ela está ligada ao equilíbrio entre as áreas, e é necessário um equilíbrio realmente para que a gente consiga alcançar o melhor nessas 5 áreas. Aqui tem uma roda já completa, para vocês terem uma ideia, que eu quero que vocês, daqui a pouquinho, a gente vai fazer também, né? Finanças, relacionamento e carreira, percebam aí, ó, foi colocado algumas notas, onde a gente consegue perceber, entender como essa roda está girando e identificar quais as áreas que estão num nível menor, né? No nível menor. Aqui é só um exemplo para vocês, como vocês podem fazer essa roda aqui, essa roda da vida, essa roda sistêmica. Então, nem o sucesso profissional justifica o fracasso em qualquer outra área. Leve com vocês essa frase, leva com vocês a frase que eu estou repetindo de novo, tá? Nenhum sucesso profissional justifica o fracasso em qualquer outra área. Eu me lembro que quando eu trabalhava, só pensava em trabalhar, eu acreditava que o trabalho iria me satisfazer. Porém, eu deixava de lado o quê? Minha vida social, deixava de lado meus filhos, principalmente a família e também minha esposa. Eu considero que isso, para mim, na época, foi um problema muito sério que eu tive em contornar. Inclusive, quando eu fiz minha roda da vida, na época, eu percebi aonde eu estava falhando e bastante, tá? Estão entendendo, hein, gente? Só para me dar um feedback, está tudo ok? Sim. Então, vamos lá, obrigado. Vamos lá, seguindo então aqui.
Então, nós temos que ter um equilíbrio, gente. Produtividade está ligada ao equilíbrio. Esse equilíbrio ele tem a ver com carreira, relacionamento, espiritualidade, finanças e saúde, tá bem? No final das contas, ser bem sucedido na carreira, ela não tem a ver, nós não podemos estar com uma saúde debilitada ou até que poderia atrapalhar nossos resultados. Como eu falei, a saúde é uma das principais hoje em termos de equilíbrio, né? Porque a gente não tem saúde, a gente não tem nada. Ela é a principal, né? Portanto, para ser produtivo, nós temos que estar em equilíbrio. Como que nós podemos estar em equilíbrio? Justamente tendo clareza de foco e também propósito. Propósito. Olha só, clareza de foco. E para isso, antes, né? Para isso, nós temos que entender quais que são as nossas áreas que estão deficitárias hoje, para fazer a roda girar da melhor maneira possível. Então, dentro dessa nossos degraus que nós temos que entender para a gente ter melhor gestão do tempo, nós temos que ter clareza de foco e também propósito. E eu gostaria de convidar vocês, quem sabe se você fez ou não, ou imprimiu ou não essa roda, para que você pudesse dar uma nota agora em cada área, tá? Queria convidar vocês aí que pudessem fazer agora. Mesmo se você não imprimiu, eu botei aqui os slides para você entender, você vai anotando aí as notas, né? Mas quando a gente faz essa nota, gente, de uma escala de 0 a 10, quando você define a sua roda da vida, né? Essa roda tão interessante, que vai dar um norte para você o momento atual da sua vida, eu espero que você seja bastante uma pessoa que seja que tenha consigo mesmo e que coloque aquela nota realmente que condiz com o momento atual, tá? Você tem que ser bastante sincero consigo mesmo. Eu me lembro quando eu dava os treinamentos presenciais em grupo, eu aplicava essa roda, apliquei praticamente todos os meus grupos no início do meu treinamento, sempre aplicava essa roda. Por quê? Para a pessoa se identificar qual que é o momento atual e aonde que ela quer chegar. No coaching é assim, o coaching trabalha o momento atual e o momento desejado. E a roda da vida, ela nos dá uma clareza muito grande no momento atual que você está. Então, eu gostaria que vocês dessem uma nota agora para você, numa escala de 0 a 10. Carreira. Dê uma nota para você agora. Que nota você daria, né, a respeito do trabalho atual? De 0 a 10, o quão satisfeito você está com o seu trabalho atual? Dê uma nota, 0 a 10. Vamos lá. No desenvolvimento intelectual, que nota que você dá para você no desenvolvimento intelectual, de 0 a 10 hoje? Que nota você daria? Seja sincero, tá? E eu considero que vocês já estão acima do nível de outras pessoas que não se propõem a fazer treinamentos. Estão aqui, ó, estão trabalhando. Estamos aí compartilhando conhecimento. Desenvolvimento intelectual, de 0 a 10. Influência e networking, tá? Questão de carreira, como é que você se relaciona? Como é que você influencia as pessoas hoje? Você considera uma pessoa que influencia, impacta ambientes e pessoas? E como é que você tem, como é que está seu network hoje, seu relacionamento? De 0 a 10. No relacionamento, eu pergunto para você, como é que está seu relacionamento amoroso hoje? De 0 a 10. Que nota você daria de 0 a 10? No relacionamento amoroso, com seu esposo, com sua esposa, com seu namorado, namorada. Relacionamento familiar. Como é que está seu relacionamento familiar? Claro que cada um, quando eu falo em relacionamento familiar, vou dar um exemplo para vocês, cada um tem uma visão de relacionamento familiar. Eu me lembro que eu perguntava para as pessoas, o que você considera a sua família? E tem gente que diz assim, olha, minha família é meu marido e meus filhos, ou minha esposa e meus filhos. Já tem gente que dizia, olha, minha família é meu esposo, meus filhos, minha mãe, meu pai e meus irmãos. Então, cada um tem uma forma de ver o que é família, tá bem? Então, desta forma, você coloca uma nota, né? Independente do jeito que você vê, mas é a forma como você considera a sua família, tá? Que nota você daria, então, de 0 a 10? Relacionamento social, como é que você se relaciona hoje, de 0 a 10? Que nota que você daria para o seu relacionamento social hoje, tá? Seguindo aqui, espiritualidade, propósito de vida, tá? Que nota você daria de 0 a 10 para o propósito de vida hoje? Você tem propósito bem definido? Tá? Conexão com uma força maior, como é que você se conecta com aquele ser maior, com aquele Deus, né? Enfim, com aquela energia positiva, independente de religião, como eu disse para vocês, né? Mas como é que você se conecta com algo maior?
E contribuição com o mundo, que forma que você tem contribuído com o mundo de 0 a 10? Que nota você daria? Nas finanças, gente, finanças, que nota que você dá hoje para você de 0 a 10? O quão satisfeito você está com seus recursos financeiros, tá? Quão satisfeito você está com os recursos financeiros? Com o salário. Salário. Que nota você daria para o seu salário de 0 a 10 hoje? O quão satisfeito você está? E aqui é uma questão bem delicada o salário, né? Porque parece que a gente nunca está satisfeito, né? E tem uma crença que quanto mais a gente ganha, mais a gente gasta, né? Mas será que é assim mesmo ou é uma crença nossa? Na verdade, aqui é a questão da educação financeira, na verdade, eu digo que nós não tivemos, infelizmente, né? Eu me coloco dentre esses, né? Eu não tive também educação financeira e tive que aprender na dor, na dor. Questão de investimento, gente. De 0 a 10, que nota você daria para seus investimentos? Você tem feito investimentos? Isso na área de finanças. E na área da saúde, que eu acho que é a principal, porque nós não tendo saúde, nós não temos nada, né? Não temos nada. Disposição e energia. Quão disposto você está para encarar um novo desafio? E a energia que você tem, tá? De 0 a 10. Como é que você se considera? Ou é aquela pessoa que está ainda, né, numa zona de conforto aí, não está muito disposta a encarar certos desafios? Atividade física, de 0 a 10. O quão você se propõe a fazer aquela caminhada, andar de bicicleta ou qualquer outro tipo de exercício você vai fazer para justamente sair, não ser uma pessoa sedentária, não ter problema de saúde. E condições gerais de saúde, gente. Condições gerais de saúde. O qual você tem justamente buscado, né? Buscado a saúde, tem buscado realmente se cuidar, né? Tem buscado fazer exames, né? Fazer aquele check-up anual. Condições de saúde, como que você se considera em condições de saúde de 0 a 10? Então, é uma escala que você dá o nível de satisfação, que nível de satisfação que você tem, né? Que nível de satisfação você tem e deu. Perceba agora a nota que você deu, gente, para você, tá? Que nível de satisfação que você deu para cada área. E daí eu perguntaria para vocês aí, conseguiriam definir, no mínimo, duas áreas aí que vocês consideram que seria importante colocar um pouco mais de energia e colocar um pouco mais de foco, que você focando essas duas áreas, as demais poderiam aumentar o nível de satisfação? E outra, eu faço uma pergunta também para você que colocou uma nota baixa. Uma nota baixa. Perceba aquela área da sua vida que você botou uma nota baixa. Olha aí, a mais baixa que ficou. Dá uma olhadinha aí, tá? A nota mais baixa que você colocou em alguma área delas. Você colocou a nota baixa. Eu pergunto para você, o que falta agora dessa nota que você deu, 5 ou 6, eu vou dar um exemplo aqui, ou 7 que você deu, ou menos, o que falta para chegar a 10? O que falta para chegar a 10? Daí você bota do lado. O que falta para chegar a 10 nessa área que você colocou uma das áreas mais baixas hoje na sua vida, nesse momento atual? O que falta para chegar a 10? Tá? Então, essa escala de 0 a 10, essas 5 áreas da vida, se você fez realmente, colocou a nota aí, você vai perceber o momento atual da sua vida. E você vai entender qual área que você vai ter que empreender um pouquinho mais, colocar um pouquinho mais de foco e energia. Foco e energia. O que isso demonstra, gente? O que demonstrou essa roda para vocês? Ou seja, clareza. Esse é o momento atual. Se vocês foram sinceros com vocês, realmente colocaram a nota que condiz com aquele momento atual. Tomara que todo mundo colocou nota alta, né? Que tem só nota alta. Agora, se tem nota baixa, esse é o momento atual de vocês. Agora, o quão satisfeito que você está em ter uma nota, essa nota, e continuar com essa nota, ou agindo e se comportando dessa forma diante dessa situação, diante dessa área da vida, né? E o quanto essa nota, essa área da vida baixa hoje, tá, tem impactado nas outras áreas também. Como ela tem impactado nas demais áreas. Então, entenda que para você chegar a 10, você tem muito o que fazer. Agora, você pode definir o que é necessário para chegar a 10. Você sabe. Com certeza você sabe, né? Mas nós tivemos clareza, né? Nós tivemos clareza. Isso demonstra realmente que você tem
clareza. Mas agora que vocês possuem a mesma clareza que eu tive alguns anos atrás, fazendo essa roda da vida, vamos agora também fazer algo para você definir uma meta diante dessas 5 metas, essas 5 áreas, definir uma meta, tá? Definir uma meta para cada área, uma meta para dentro de um ano, ou seja, dentro dessa ferramenta que vocês têm aí, além da roda da vida, nós temos aqui esse espaço, tá? Vocês vão ver aqui, ó, vocês vão definir uma meta para cada área agora, para cada área da vida, carreira, relacionamento, espiritualidade, finanças e saúde, vocês vão definir uma meta, tá? Olha em cima, ela tem a data, tá? Digamos que hoje é dia 14, né? Hoje é dia 15, melhor. 15 de abril de 2021 até 15 de abril de 2022. Qual que seria a meta de vocês hoje para carreira, relacionamento, espiritualidade, finanças e saúde? Qual seria a meta? Vamos lá, então. Só que eu quero que vocês prestem atenção de colocar a meta no seguinte, tá? No seguinte. Para você definir uma meta, eu quero que vocês utilizem o conceito SMART. Não sei se vocês ouviram falar já do conceito SMART. Mas essa meta, gente, para a gente criar uma meta, primeiro que ela tem que ser algo neurologicamente correto, tá? Que a nossa mente entenda que aquilo é uma meta. E para ser neurologicamente correta essa meta, ela tem que ser específica, ela tem que ser mensurável, ela tem que ser alcançável, relevante, e ela tem que ter o tempo. Ela tem que ter tempo para que ela seja realmente cumprida e ela seja alcançada. O que isso quer dizer? Eu vou dar um exemplo para vocês assim, ó. Vamos lá. Digamos que você vai colocar uma meta que você quer comprar um carro. E essa meta, ela tem que ser específica, tá? Vamos lá, específica. Primeira área aqui, ó, específica do conceito SMART. Conceito SMART, a meta tem que ser específica. O que eu quero dizer com isso? Digamos assim, minha meta é comprar um carro. Eu pergunto para vocês, isso é uma meta? É uma meta apenas comprar um carro? Gente, eu diria que isso não é uma meta, né? Essa não é uma meta específica. Agora, se eu disser para vocês assim, eu quero comprar uma Land Rover Evoque e ainda prata. Ela é uma meta agora? Claro que é. Ela é mais específica. Vou dar outro exemplo para vocês de uma meta específica. Digamos que eu digo assim, eu quero emagrecer. Pronto, isso é uma meta? Não. Agora, se eu disser para vocês, eu quero perder 3 quilos nos próximos 15 dias. Isso é uma meta? É uma meta específica, né? Isso se torna mais específico, entenderam? Você começa a dar mais detalhes, algo bem mais específico para a sua meta. Às vezes as pessoas dizem, eu quero emagrecer. Tá bom, e daí? Será que a nossa mente entendeu que você quer só emagrecer? Ela vai em busca daquilo que você quer? Somente sabendo que você quer emagrecer? Agora, se você diz, eu quero emagrecer 3 quilos em 3 semanas, é diferente, né? É diferente. Mas além de ser específica, gente, essa meta, isso que você pode usar para qualquer área da sua vida, pessoal e profissional, tá? Mas além de ser específica, essa meta, ela tem que ser mensurável. O que eu quero dizer com mensurável? Vamos lá. Eu vou voltar ao exemplo do carro, né? Digamos que a Evoque custe 200 mil reais. Aí eu não sei quanto custa hoje, né? Mas digamos que essa Evoque custe 200 mil reais e eu tenho 100 mil reais disponíveis e eu ganho 20 mil reais por mês. E eu consigo juntar 10 mil por mês, tá? Logo, em 10 meses eu terei o dinheiro restante para a compra da minha Evoque, né? É ou não é? Qual que é a base da mensuração aí, gente? A base da mensuração é o seguinte, é que eu ganho 20 mil reais e eu vou economizar 10 mil reais por mês em 10 meses, tá? Eu vou economizar mais 100 mil reais, porque eu já tenho 100 para completar os 200 mil e comprar essa Evoque. Eu consigo mensurar, tá? Eu consigo mensurar. Claro que durante esses 10 meses, se algum mês eu não conseguir economizar os 10 mil reais e eu economizar só 5, no mês seguinte eu tenho que economizar os 15 mil, tá? Para lá no final dos 10 meses eu completar esses 100 mil reais que vão se juntar aos outros 100 mil, né? Que vai completar os 200 mil da Evoque. Isso é mensurável. Agora, se eu dissesse para você, isso é alcançável, né? Essa meta é específica, que eu quero comprar uma Evoque, Land Rover, prata,
né, eu tenho 200 mil, né, ou seja, ela custa 200 mil, mas eu só tenho 100 mil, vou economizar 10 meses, né, 10 mil por mês para chegar aos 200 mil. Isso é específico e mensurável, né? Agora, se eu dissesse para vocês que eu ganho R$ 1.500, né? Será que esse objetivo é alcançável? Será que ele é mensurável? Não tem como, né? Não tem como, não é mensurável daí. Então, ele tem que ser, a nossa meta tem que ser específica, ela tem que ser mensurável, ela tem que ser alcançável também, né? Nós temos que ser realista, se realmente nós podemos chegar lá, né? Então, nós temos que, quando ela não é alcançável, a gente tem que estabelecer algo mais próximo da nossa realidade, né? E quando chegar lá, refazer essa meta de novo, né? Tá bom? Refazer essa meta. Essa meta, gente, ela tem que ser relevante. O que eu quero dizer com relevante? Com relevante a meta? O que te faz querer alcançar essa meta? O que te faz querer alcançar isso? Tá? O que te faz querer emagrecer? O que te faz querer comprar esse Evoque, né? Porém, quando eu digo que eu quero comprar esse carro para proporcionar maior segurança para mim e para minha família, né? Isso demonstra que ele se torna relevante para mim, porque eu quero comprar esse carro, primeiro que eu consigo, né? Ele é mensurável, ele é alcançável, né? E ele é relevante porque eu quero dar mais segurança para minha família, nas minhas viagens, então é uma meta que ela é relevante também. E é claro, a questão do tempo, né? Uma meta sem uma data definida, ela se perde no tempo. Então, quando der, eu faço. Não, isso não pode, né? Dentro de uma meta, você não pode chegar ao ponto de você dizer assim, olha, eu tenho essa meta, mas quando der, eu faço, né? Neurologicamente, daí eu volto novamente à questão da nossa mente, para a nossa mente entender o caminho para a gente chegar à meta, neurologicamente não vai dar certo. Não vai dar certo de jeito nenhum, né? Então, quanto tempo você vai alcançar isso é fundamental dentro da meta, dentro do nosso método SMART, tá? Dentro desse conceito SMART, a nossa meta ela tem que ser específica, ela tem que ser mensurável, ela tem que ser alcançável, ela tem que ser relevante e ela tem que ter tempo. Quando você quer alcançar, quando você quer comprar esse carro, quando que você quer emagrecer, quanto tempo, né? Então, tudo isso é fundamental. Quando você criar uma meta, olha, você já tem claro o momento atual da sua vida. Você fez a roda há pouco, né? Agora, vamos definir para cada área uma meta específica, que ela seja específica, mensurável, alcançável, relevante e que tenha um tempo definido. E o que eu quero que vocês façam também quando vocês definirem essa meta? Que você possa criar uma imagem mental, né, e se veja já conquistando, né, conquistando essa meta. Use todos os sentidos para isso, tá? A gente tem que se emocionar, gente. Eu me lembro que uma vez eu escrevi uma carta para mim mesmo, ela também faz parte das próprias metas, e naquele momento que eu fiz aquilo, eu me impactei muito emocionalmente, né? Eu busquei todos os meus sentidos, trouxe para mim e me impactei positivamente fazendo aquilo, eu já me via fazendo isso. E um dos meus objetivos na época, gente, tá? Que foi um dos maiores, eu digo assim, quando eu fiz a minha roda, eu defini meus objetivos, eu escrevi uma carta para mim mesmo que no futuro eu abriria para mim, né? Naquela carta eu escrevi para mim parabenizando que eu havia me tornado um palestrante, um coach. Olha só, e olha o que eu estou fazendo aqui, olha o que eu estou fazendo nos últimos 6 anos. Eu faço e faço com muita alegria, porque na época que eu fiz meus primeiros treinamentos, meus cursos, eu disse, olha, eu vou me tornar alguém que eu posso ajudar outras pessoas. E aquilo que eu escrevi para mim, depois de 1 ano e pouco que eu abri aquela carta, eu me emocionei, porque lá atrás realmente eu impactei positivamente para mim, eu sabia que eu ia alcançar, mas eu sabia que o caminho seria árduo, só que eu defini minha meta, meu objetivo, fui em frente. Eu sempre digo que na minha meta que eu defini, na época, eu ainda atrasei 4 meses, mas eu comecei a fazer o que eu me propus na época, né? Diante de tanto planejamento. E eu só me atrasei mais, gente, 4 meses, eu digo, porque dentro de mim tinha uma resistência ainda, que mesmo eu tendo todo o conhecimento, eu considerava que eu não teria capacidade de fazer aquilo. Mas eu encarei, a mim mesmo, eu encarei
né, o próprio Adelar, que tinha um monte de crenças negativas, e fui em frente e consegui. E isso vocês têm que fazer, tá? Então, no momento que você definiu a meta agora, gente, crie uma meta, crie uma imagem mental. Por quê? Porque quando você faz isso, você cria essa imagem mental, você ativa uma parte do seu cérebro que ele é chamado de SAR. Já ouviram falar? O SAR é o Sistema Ativador Reticular, tá? Ele é um sistema do cérebro que ele tem uma função de reduzir o gasto energético do seu cérebro. Então, eu dou um exemplo. Eu estou aqui nessa sala, por exemplo, tá? Eu estou aqui nessa sala realizando a palestra agora, né? Porém, eu mesmo estando aqui nessa sala, eu não prestei atenção no piso da sala, né? Por que eu não prestei atenção no piso da sala? Porque não importa para mim, não importa para mim. O importante aqui no momento é focar aqui na palestra, no que eu preciso falar e nos slides, tá? Mas digamos que eu trabalhasse com piso, olha só, que eu trabalhasse com piso, né? Que eu fosse um representante de pisos, será que isso seria importante para mim? Claro que sim, tá? A primeira coisa que eu iria reparar seria justamente o piso que é usado aqui. Por quê? Porque é importante para mim. Então, logo, meu cérebro me fará enxergar esses pontos, tá? Esses pontos, então. Então, é importante que você agora, como é importante para você a meta, que você possa se visualizar já conquistando. Aqui eu botei uma casa, conquistando a casa dos seus sonhos, né? Ou seja lá, se fosse o carro, se for um trabalho melhor, ou se for uma profissão melhor, enfim, independente do que você está aí almejando, quando você definir essa meta, que você possa pôr essa imagem mental em cada coisa que você escrever, que você possa definir que isso seja específico, seja alcançável, e que tenha um tempo, e que você acredite realmente que é possível realmente, tá, gente? Que é possível, tá? Mas além disso, eu quero também que você entenda que você pode, no momento que você definir a sua meta, né? No momento que você definir a sua meta, que você pensar em desistir, que você pense em duas coisas: em prazer e na dor. Em prazer e na dor. Vocês já fizeram esse exercício do prazer e na dor? O que é isso? É quando você define sua meta, né? É uma técnica do prazer e da dor. Quando você define sua meta, você cria alguns momentos para você pensar, e você pensou em desistir, você faz esse exercício da seguinte forma. Por exemplo, vou dar um exemplo. Primeiro, você precisa emagrecer. Você visualiza você indo na academia, tá? Porém, te dá uma preguiça danada. Só que quando você se visualiza na academia, você faz o quê? Você visualiza todo o prazer de estar na academia, fazendo o exercício, entendendo que aquilo vai fazer bem para a sua saúde, entendendo que você vai emagrecer, se visualizando com roupas menores, né, bem justas no seu corpo, como você gostaria. Agora, quando der preguiça, você vai fazer o quê? Você vai usar a dor. Você deu preguiça, putz, eu tenho que ir na academia, mas deu preguiça. Mas aí você vai visualizar a dor. Qual que é a dor? O que eu vou perder em não fazer isso? Ora, eu vou continuar justamente da forma com peso, né, com sobrepeso, vou continuar com sobrepeso. Eu vou me olhar e perceber que minhas roupas bem, quando elas não diminuíram, só tende a aumentar, né? Eu vou perceber que minha saúde está debilitada ainda. Então, quando você define uma meta e você pensa em desistir, né, ou você tem que usar justamente essa técnica do prazer e da dor. O que você ganha em fazer isso? E o que você perde em fazer isso? Tá? O que você ganha e o que você perde em fazer isso? Estão entendendo, pessoal? Está entendendo aí? Oi. Sim. Tudo certo? Então, vamos definir uma meta agora. Eu gostaria que vocês definirem, eu vou dar um minutinho para vocês aí, para vocês definir essa meta. É possível, gente? Definir essa meta aí? São 5 metas. Bom, vocês já definiram justamente isso. Definiram o momento atual de vocês. Agora, eu gostaria que vocês definissem uma meta de 1 ano na carreira, no relacionamento, espiritualidade, finanças e saúde. Tá? Eu vou dar aqui 2 minutinhos para vocês, tá? Para que vocês possam fazer aí. Imaginem vocês colocando uma meta. O que seria a meta de vocês, que vocês consideram que poderiam usar o conceito SMART
que é algo específico, que é algo que você pode mensurar, que é alcançável realmente, é relevante para vocês, ou seja, por que você faria, o que te motiva a fazer isso, e que tem tempo para você, que realmente você pode fazer dentro de um ano. Qual que seria a sua principal meta, olhando para a roda da vida agora, neste momento? Vamos lá, então. 2 minutinhos aqui para vocês, tá? Eu vou aguardar aqui vocês. Eu vou tomando uma aguinha aqui. Vamos lá. Isso aí, vamos lá, definindo métodos. Não sei se vocês, geralmente, de certa forma, a gente não tem esse hábito de definir metas, né? Só que a nossa mente, gente, assim, ó, para que a gente alcance nossos objetivos, a gente tem que justamente definir no papel, escrever, definir o que a gente quer, visualizar e principalmente ouvir o que a gente quer, tá? Eu me lembro que dentro desse processo de aprendizado, eu fiz no mínimo por 2 vezes, eu planejava, né? Eu tinha uma apostila de quase 100 páginas, que eu escrevi todas as minhas metas, meus objetivos. E eu escrevia toda manhã, eu repetia elas, o que eu queria fazer. Durante o dia, em algum momento do dia, eu parava, tá? Para fazer esse exercício novamente, para reforçar o que tinha que ser feito. E à noite, eu relacionava o que eu tinha feito, de certa forma ou não. Eu fiz isso durante 30 dias e depois de alguns meses eu repeti tudo de novo, né? Então, era um exercício, eu digo assim, às vezes ele era bem puxado, né? Porque, na verdade, ele alcançava todas as áreas da vida, inclusive para a gente trazer mais abundância, né? Para a gente, eu digo assim, atrair mais coisas boas para a nossa vida, né? Então, a meta ela é fundamental. Claro que ela tem que ser específica, mensurável, alcançável, relevante, também tem que ter o tempo, tá bem? Gente, compartilhem comigo agora aí. Faz sentido para vocês até esse momento a roda da vida que nós fizemos aí, essa roda sistêmica, tá? E faz sentido as metas? Fez sentido para vocês? Por favor, se puderem compartilhar comigo. Alguém pode compartilhar? Sim, faz sentido, até porque se a gente não bota objetivos, em qualquer lugar que a gente chegar tá bom, né? Então, desde que iniciou a pandemia, eu iniciei alguns objetivos pessoais meus, Certo. como academia, ter uma vida saudável. Então, assim, são alguns objetivos que eu ainda não alcancei. Eu estou caminhando nisso, né? Mas são coisas que a gente vai mensurando, objetivos, tanto de carreira e vida pessoal, que se a gente não tiver um objetivo para chegar ali, qualquer lugar que a gente chegar vai ser bom, né? Tu sabe Então, quando... perfeito. Tu sabe que quando falam sobre a questão do... Quando não tiver um objetivo, qualquer caminho tá bom, eu me lembro de uma passagem na Alice do País das Maravilhas. Não sei se vocês lembram, Alice no País das Maravilhas. Quando a Alice caiu naquele buraco, né, e chegou lá no País das Maravilhas, ela achou o gato, né? E ela pediu para o gato, lá tinha 3 caminhos assim, o gato na árvore. Vocês devem lembrar essa passagem. Ela pediu para o gato, né? Gato, para onde que vai esse caminho? E o gato pediu para ela, para onde que você quer ir? E ela disse, para qualquer lugar. E ele disse, então, se você quer ir para qualquer lugar, qualquer caminho está bom. É mais ou menos assim, não estou lembrado. Ou se você pegar qualquer caminho, tá bom, né? Entenderam? Então, quer dizer, ela não tinha um foco para onde ela queria ir, a Alice, naquele momento, né? Então, justamente, quando você não sabe para onde ir, para qualquer lugar tá bom, né? Então, por isso que o foco é tão importante. É difícil? Claro que é, até porque é um exercício contínuo, é um exercício diário, até a gente mudar o nosso foco e mudar principalmente o nosso hábito, né? E criar, eu digo assim, dentro da nossa, criar um mindset justamente de planejamento, né?
criar neurologicamente um caminho correto. Eu digo assim, para a gente sair daqui e chegar aqui, a gente tem que ter um caminho neurologicamente correto. É a mesma coisa que tem, eu acho que foi a arquiteta que falou agora, né? Esqueci o nome dela. Amanda, desculpa, Amanda, esqueci teu nome um pouco. Mas Amanda, justamente antes a gente estava conversando sobre arquitetura. Para ela começar, com certeza deve ser assim, né, Amanda? Para começar um projeto dentro de uma residência, você mudar o ambiente todo, você tem que saber o que você vai fazer aqui para chegar aqui, né? Ou seja, aonde você está e aonde você quer chegar. Tem que ser muito claro, realmente. É ou não é, Amanda? Dessa forma, quando você faz um projeto, né? Sim, tem que saber traçar os objetivos, os É, objetivos do cliente, né? E o objetivo depois da execução também. Tem claro. muitas etapas, né? A serem cumpridas desde que seja uma pequena obra ou uma grande obra. Verdade, E se a verdade. gente não traça metas, não tem uma organização, né? Então isso vai se atropelando e vai gerando imprevistos. E isso também Isso. é na nossa vida, sabe? Porque eu vejo, hoje eu tento criar hábitos, hoje eu vejo Aham. com a maturidade, né, que eu preciso criar hábitos. Mas não é algo que a gente tem culturalmente, Não. não vem assim uma coisa ensinada, né, de casa. É uma coisa meio que a gente vai aprendendo nos trancos e barrancos, levando alguns tapas da vida, aí a gente vai É, aprendendo e se ajustando, né? verdade, verdade. Mas alguém gostaria de compartilhar? Faz sentido para vocês aí a roda da vida, essa roda sistêmica e também definir essas metas? Foi muito difícil? Como é que foi? Quem gostaria de falar? Então, vamos lá então, né? Vamos lá então. Bom, e dentro desse processo, gente, de definir, justamente entender o momento atual da vida de vocês e o momento desejado, percebam que vocês definiram com clareza o momento atual que vocês estão e definiram a meta, o momento desejado, aonde que vocês querem chegar, né? Baseados naquele nível de satisfação baixo em alguma área da vida de vocês, tá? E dentro desse processo, né, nós temos aqui um dos últimos processo que nós temos dentro dessa questão de clareza, né, que nós temos que entender que são três alternativas para que a gente realmente consiga chegar à nossa meta e nosso objetivo, né, de uma forma bem clara, entender primeiro onde nós estamos, segundo, definir essa nossa meta, que seja uma meta de acordo com o conceito SMART, né, que ela seja realmente alcançável e tenha um tempo, mas nós temos que entender que nós temos que parar de reclamar, né, reclamar, tem muita gente que reclama demais, né, e nós entendemos e percebemos isso no dia a dia, o quanto as pessoas reclamam, tá? Reclamam devido às situações. Hoje se reclama muito porque, até mesmo diante da própria pandemia, as pessoas buscam alguma coisa, até em função da própria pandemia, para reclamar, ou seja, para justificar o momento atual da vida, né? É ou não é? A gente sempre acaba justificando nosso fracasso, nossos problemas na vida com algo que está acontecendo atualmente, né? Então, eles buscam a justificativa, tem que justificar. Eu vou justificar hoje a pandemia, e a pandemia tem sido a principal justificativa do fracasso de muitas pessoas. Impacta? Impacta, gente. Claro que impacta, mas isso não pode definir a nossa própria vida, tá? Que a vida, ela tem que continuar. Então, nós temos que parar de reclamar para justamente alcançar aquilo que a gente quer, aquilo que é aumentar nosso nível de satisfação naquela área que está mais baixa, e principalmente para alcançar essa meta que vocês definiram. Outra alternativa que nós temos é aceitar. Muitas pessoas aceitam o momento atual, aceitam e se recusam a sair do lugar, se recusam a sair do casulo, digamos assim, não é? Por que eu digo isso? Porque neste momento, gente, de pandemia, a gente teve que se reinventar. Eu mesmo tive que me reinventar. Reinventar muito, tá? Muito mesmo. Tanto é verdade que estamos aqui, ó, trabalhando online também. Isso aqui é se reinventar. Eu tive que me reinventar também, porque eu digo para vocês, eu gosto muito do presencial, mas eu tive que me reinventar para continuar fazendo, né? Justamente para não perder esse algo a mais que eu já estava fazendo e com muita alegria e gosto muito de fazer. Então, as pessoas aceitam, elas são muito pacatas, elas simplesmente aceitam, tá bom, então é isso, e pronto, e ficam esperando que algo mude, que venha algo do céu,
e nós não podemos aceitar, gente, né? De certa forma, a gente não pode aceitar que seja dessa forma. E daí nós precisamos o quê? Agir. E agir é o quê? É justamente sair da zona de conforto, é querer fazer. Agir é querer fazer, é querer realmente se propor, sair da zona de conforto, né? E pagar o preço para fazer aquilo que tem que ser feito dentro do processo, dentro de um planejamento, para você aumentar seu nível de satisfação nas áreas da vida, né? Nas áreas da vida. Isso tudo tem a ver com clareza de foco e também propósito, que foi nosso primeiro degrau nessa escala, tá bom? Foi o primeiro degrau nessa escala. Nosso segundo degrau agora é planejar. Agora que você já sabe onde quer chegar, é necessário 2 passos, tá? Ou o segundo passo, melhor, o segundo passo, que é planejar. Planejar. E quando a gente fala em planejar, gente, vamos lá. Quando a gente fala em planejar, o primeiro critério em planejar é comer o bolo em partes, tá? Ou seja, todo projeto, ele precisa ser quebrado em tarefas para ficar mais fácil de ser realizado, tá? Quando a gente faz um projeto, define uma meta, um projeto, a gente tem que definir as tarefas para que a gente consiga fazer. Imaginou? Vou comer esse bolo todo de uma vez só. Não tem como, né? Você comer um bolo de uma vez só, dando um exemplo aqui para vocês, né? A gente tem que fazer o quê? A gente tem que cortar ele em partes, né? E saborear, inclusive, né? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Entre tarefas e projetos, tá? Por exemplo, pergunto para vocês, abrir uma empresa, né? É um projeto? Claro que é um projeto. Eu tenho um projeto de abrir uma empresa, né? Agora, quando você não desmembra o projeto da tarefa, você não tem clareza no passo a passo que precisa ser realizado esse projeto, tá? Também não sabe qual a próxima ação que terá que ser feita logo que a anterior for finalizada, né? Então, vamos usar esse exemplo do que eu quero abrir uma empresa, tá? Para alguns pode parecer algo difícil, mas veja como pode ficar fácil, né? Eu tenho um projeto, quero abrir uma empresa. Então, o que você vai fazer? Você vai fatiar isso em projetos. Como é que você vai fazer? Você vai desmembrar em pequenas ações. É um exemplo que eu estou dando, tá? Abrir uma empresa. Por exemplo, você vai colocar lá 5 minutos para quê? Para ligar para o amigo e pedir uma indicação do contador. Ora, 5 minutos definiu, tá? Você daí, depois disso, você vai fazer o quê? Procurar na internet uma sala para montar o escritório dessa empresa, né? Você se propõe ao quê? A mais 1 hora. Olha, vamos propor 1 hora, procurar na internet, buscar nas imobiliárias, tá? Uma sala para montar o escritório. Depois você vai realizar visitas nessas salas que você selecionou, para ver se realmente é aquilo que você quer, né? Mais 4 horas para visitas. Depois, definiu a sala, você vai fazer o quê? Você vai definir mais 3 horas para procurar móveis do escritório, tá? Depois disso, você define mais 1 hora. 1 hora para você organizar o quê? Agendar a mudança. E depois, você define mais 5 horas para realizar a mudança, tá? Ou seja, o projeto de abrir uma empresa, esse projeto, você fatiou em pequenas ações, né? Fatiou em tarefas, né? E ficou, de certa forma, fácil para você abrir sua empresa. É um exemplo que eu estou. Assim é na área da nossa vida, tanto pessoal como também profissional. Nós temos que definir objetivos, sim, mas nós temos que definir esse objetivo em pequenas tarefas para que a gente consiga entender aonde a gente quer chegar e para que, quando a gente acaba uma tarefa, a gente comece outra, né? A gente que acaba uma tarefa, vai lá e começa outra. Porém, a gente tem que entender sempre o que significa tarefas e projetos. É isso, né? Tarefas é aquilo que é fatiada, né, do projeto. Você fatia a tarefa, né, do projeto. Faz ações diferentes, ou seja, pequenas, né? Define o tempo que você vai gastar em função daquilo e depois concluiu, parte para outra, né? E assim você vai concluir seu projeto. Hoje eu trabalho na área de tecnologia e a gente define nossos projetos como um módulo de projetos. A gente tem desde o lançamento do projeto, onde a gente starta o projeto, né? E daí a gente vai fazendo por etapas, né? A gente tem vários setores, e a gente define cada setor que vai ser responsável, e essa meta tem que ser definida, tem que ser realizada até tal dia, né? Pode acontecer, prazos não sejam cumpridos? Até pode.
em função de alguma outra questão externa ou do tempo, né, que prejudica bastante essas obras, né? Mas, de certa forma, quando a gente trabalha com um módulo de projetos, que a gente faz o quê? A gente pega e divide em pequenas tarefas para diversos setores, né? E quando a gente faz isso também, quando a gente define um planejamento, a gente define ele em 4 etapas: anual, mensal, semanal ou também diário, tá? Isso pode ser criado. Então, você pode criar esse planejamento anual, né? Utilizando o mapa sistêmico, tá? Depois você criar esse mapa sistêmico, na verdade, que nós fizemos lá atrás, você pode criar esse planejamento anual, mensal, semanal, diário, em função das tuas metas, né? Você precisa puxar aquilo que será feito dentro de um mês, né? Escolher aquilo que vai ser iniciado em uma semana e aquilo que vai ser também realizado diariamente, né? Diariamente. Então, aquelas metas que você se propõe aí, né, em função da sua roda sistêmica da vida, você pode definir em planejamento o que é importante durante o ano, o que deve ser feito neste ano, né? O que deve ser feito, o que pode ser feito durante o mês, mensalmente. Olha, se um ano tem 12 meses, eu posso definir por mês o que deve ser feito em cada mês. Agora, dentro desse mês, o que eu posso fazer a cada semana? São 4 semanas, eu divido as tarefas por semana. E o que eu tenho que fazer diariamente para chegar e alcançar o meu objetivo nessa meta? Então, dentro de um planejamento, você pode dividir anual, mensal, semanal ou diário, tá? E quando a gente fala em produtividade, gente, tá? A gente também está falando gestão do tempo, né? Que não é ter mais tempo que vai ser sinônimo de produtividade, né? Não é o tempo sinônimo de produtividade. Nós temos que entender que nós temos 2 tipos de produtividade. Temos 2 tipos de produtividade, que é por projeto, né? E também por demanda, tá? Temos o projeto por demanda, por projeto, isso que acabamos de fazer, né? Só que ao longo do dia surge algumas demandas, né? Ou seja, nós temos o projeto que a gente acabou de fazer, que eu citei há pouco, por exemplo, o projeto de abrir uma sala comercial de uma empresa, mas nós temos, de certa forma, as demandas, que elas ocorrem, elas surgem diariamente, né? E isso é chamado, então, de produtividade por demanda, tá? Sabe quando você recebe aquele telefonema, a sua equipe vai precisar de algo, ou você precisa fazer algo que não estava dentro do seu projeto? Então, é produtividade por demanda, tá? Então, se você está se organizando dentro da sua meta, né, você tem essa produtividade por demanda também, que é aquilo que vem e você tem que se organizar, tá? Para que essa demanda seja realizada, tá? Isso se chama produtividade por demanda. E hoje, para vocês que trabalham em várias áreas, nós temos vários aplicativos que nos ajudam muito a trabalhar com demandas, tá? Com produtividade por demanda. Eu tenho aqui, por exemplo, o Trello. Eu não sei se vocês conhecem o Trello. Aqui eu estou mostrando uma das imagens do Trello que eu tenho. Aqui, quando eu desenvolvi a formação de coaching, tá? Formação em coaching de várias pessoas já. E dentro dessa formação de coaching, nós temos o quê? O modelo de coaching social. E eu organizava aqui, ó, a orientação teórica, definindo o nicho de mercado, tá? O seu nicho, o coach social. E aqui eu definia o coach, por exemplo, coach Thalia, coach Tiago, coach 3, né? Mais ou menos por semanas. Percebam aqui, eu tenho semana número 1, semana 2, semana 3, 4, 5, 6. Quando eu clico em cima, claro que isso é só a imagem, né? Mas no Trello você clica em cima, ela abre toda a pasta da semana ali, o que deve ser feito nessa semana. Então o Trello é um ótimo aplicativo, ele é de graça, né? Ele é grátis praticamente. Você pode justamente usar o Trello para quê? Para você se organizar por semana, por que não? Por mês ou até por ano. Aqui no meu caso eu criei pastas semanais, porque dentro de um processo de coaching tem a formação, tá, do coach, tem o coach social, que a gente dividiu em 6 semanas para cada coach, né? Então, é o exemplo que eu dou para vocês aqui. Dentro da produtividade, você quer ser mais produtivo, defina alguns aplicativos, esse aplicativo aqui você pode baixar no celular também, né? E no computador, você pode acompanhar e fazer realmente acompanhar seu projeto e também botar ali, né, a produtividade por demanda, aquilo que vai surgindo durante a semana ou durante o dia.
tá bom? Então, isso quer dizer o quê? É um exemplo para você ser mais produtivo, tá? Então, esse foi o primeiro critério do degrau do planejamento. Agora tem o segundo critério, que é anotar tudo. Anotar tudo. Gente, mente vazia sempre. Quando a gente fala em planejamento, a gente tem que entender que a nossa mente tem que estar vazia, ela tem que estar tranquila. Por isso você tem que anotar tudo. Imagine, quero dar um exemplo para vocês. Imagine um HD de um computador que você salva muito arquivo, vídeo e foto. Naquele HD do computador, você vai salvando arquivo pra caramba, um monte de vídeo, um monte de foto que você tira todo dia com o seu celular, tá? Com o passar do tempo, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Ele vai ficar lento, né? Ele vai ficar lotado, né? Ele vai ficar sobrecarregado, é ou não é? Da mesma forma funciona o seu cérebro, o meu cérebro. Quanto mais informações inúteis você armazenar, mais sobrecarregado ele ficará. Portanto, anote isso. Cérebro não foi feito para guardar nada. Anote tudo, principalmente essas demandas que chegam de última hora e são tarefas que devem ser feitas, tá? A mente, ela tem que estar vazia, tranquila. Anote. Eu tenho o costume de anotar tudo. Eu anoto tudo, né? Anoto tudo porque e depois eu vou definindo. Quando eu concluo a tarefa, eu risco e parto para outra, né? Claro que eu tenho um sistema que me ajuda também. Quando eu abro solicitações, aqui tem tudo anotado também. Mas deixa ali, né? Tem coisas que você não precisa colocar na sua cabeça. Uma simples anotação que você faz, você pode lembrar depois, tá? Pode buscar aquela anotação e concluir sua tarefa sem ter que levar tudo aquilo na sua cabeça, porque quando você leva um monte de coisas, você enche sua cabeça de tarefas, de demandas e até mesmo dos seus projetos, né? Você acaba se esquecendo e acaba não fazendo nada, infelizmente, né? Infelizmente. Então, mente vazia, gente. Dentro de um planejamento, entendam, mente vazia e vai anotando tudo, tudo. Então, esse é o segundo pilar do planejamento. É o planejamento que é anotar tudo, mente vazia. E dentro do planejamento, entramos agora no terceiro pilar, que é a ação, tá? Agora que você já sabe onde quer chegar e já sabe como planejar, para isso é necessário agir, mão na massa. E o maior erro das pessoas, tá? O maior erro das pessoas que querem ser mais produtivas é chamada síndrome da multitarefas. Conhece alguém assim, gente? Síndrome da multitarefas. Aquela pessoa que quer abraçar tudo, aquela pessoa que tem um perfil centralizador. Será que ela consegue? Eu digo para vocês, em algum momento vai estourar em algum lugar, né? É ou não é? Lembra que eu disse para vocês a questão do planejar, mente vazia, anotar, ter um planejamento, tudo da melhor forma, né? Lembra que eu falei lá atrás, questão do tempo, né? Que a gente percebia, ou a gente tem aquela cultura, ou aquela crença que trabalhar, né? Nós temos resultados e que é isso que vai dar resultado para você. Só que quando você faz isso, trabalhar, você é multitarefas, alguma área da sua vida que tem a ver com esse mapa sistêmico, ele vai ficar desassistido. E isso vai fazer com que algo realmente vai acontecer na sua vida, né? E muitas vezes não é bom. Então, multitarefa, gente, não tem como, né? Eu, ao menos, entendo que tem que ser uma demanda de cada vez. Ao menos eu sou assim, né? Eu sou assim. Muitas vezes o pessoal diz, e a minha esposa diz, só tu que não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Porque parece que tu vai assistir um futebol e tu se concentra nele e tu não dá atenção a mais nada. E realmente eu sou bem assim, né? Ao menos eu sou. Mas dizem que as mulheres não, né? Fazem várias coisas ao mesmo tempo, né? Mas será que isso de vocês terem essa capacidade, que não deixa de ser bom, serem multitarefas, até que ponto ela é importante para vocês, né? Até que ponto é importante para aquele, também independente do sexo, né? Até mesmo os homens, ser multitarefa faz sentido de uma vida próspera, de uma vida produtiva e com gestão do tempo. Então, multitarefa, gente, não tem como, né? A gente acaba não fazendo nada, infelizmente, porque são muitas coisas, você quer fazer muitas coisas, você não faz nada, tá? E daí dentro
E daí vem a questão justamente de como que a gente vai organizar o tempo, nosso tempo, né, na nossa agenda. Como que a gente organiza o nosso tempo? E daí a gente tem que definir prioridades, tá? Prioridades. E nós temos uma regra que tem a ver com a tríade do tempo. Tem um livro, tá? Tem um livro que é Tríade do Tempo. E ela fala muito bem como você trabalhar a gestão do tempo, aonde 70% você tem que direcionar para aquilo que é importante, 20% urgente e 10% circunstancial, tá? Vou repetir. Essa regra diz que 70% do seu tempo deve ser investido nas coisas importantes, tá? Que te trarão resultado. O que te traz resultado hoje? Tá? Daí você analisa aquela roda da vida que eu dei para vocês aí. Analisa o que é importante para vocês hoje, né? Tem tanta coisa importante, né? Nós temos a família, que é tão importante, nós temos a saúde, que é tão importante, e muitas vezes, nessa regra aqui, a família acaba ficando quando? Em outro pilar aqui, quem sabe até urgente, né? Vou ver a família só quando algo acontece, né? Porque eu estou trabalhando muito, trabalho é meu foco, trabalhar. Mas o que tem sido importante para vocês? Tá? Importante, gente, é aquilo que não é urgente, porque importante e urgente, eles não têm como nós termos algo que seja importante e urgente ao mesmo tempo, né? Até porque, algo que vocês têm que entender, tudo que é importante, ele tem tempo para ser feito. Eu vou dar um exemplo a vocês. Se a saúde de vocês é importante, ela tem tempo, você pode ligar e agendar. É isso mesmo, entendeu? Se a saúde de você é importante, ela tem tempo, você tem tempo para ligar para o médico, agendar sua consulta, ir lá consultar e verificar como é que você está. Agora, se você tiver um infarto ou algo que faça se tornar urgente, ela deixou de ser importante, agora é urgente, porque você não cuidou da sua saúde, porque, de certa forma, não era importante, e se tornou urgente. Agora você tem que procurar um médico urgentemente, porque você está infartando, entenderam? Então, tudo que é importante tem tempo. Você faz com tempo, faz planejado. Tá? Tudo que é importante, mas mesmo assim, nós temos 20% que é urgente. O que é urgente? Tem que ser definido como urgente aquela reunião de última hora, né, que se tornou urgente, aquele solicitação por algum documento, né, que se tornou urgente, tá? Mas tudo que é importante tem tempo. Vou dar outro exemplo de importante, gente, que eu acho que todo mundo que dirige, né, e tem carro sabe, quando começa a bater alguma coisa no carro, né? Ah, deu um problema no motor, você percebeu que não está correto aquilo. Mas você disse, amanhã eu vejo, tá? E daí o que acontece? Nos dias seguintes, de novo, você vai ligar o carro, deu um problema de novo, você sente que está batendo, né? E você não deu importância para aquilo, por quê? Não está sendo importante para você. Mas chega um dia que você está andando com o carro, ele para. O que acontece? Se torna urgente, você vai ter que chamar um mecânico, porque você não deu importância para aquele problema no veículo, e daí se tornou urgente, tá? Então, tudo que é urgente é aquilo que não tem tempo. O importante tem tempo e você tem tempo para fazer, tá? E o que é circunstancial? Circunstancial, 10% que nós temos que direcionar é aquilo que não dá resultado nenhum. É rede social, é televisão, é WhatsApp e etc. Lembra que eu trouxe aqui esse ranking, essa notícia aqui para vocês? O brasileiro aumenta tempo e aumenta tempo diante da TV. Então, justamente, é o circunstancial, aquilo que não vai te dar resultado nenhum. Não que a gente não tenha que fazer nada, temos que chegar um momento do dia, às vezes, tá, para fazer nada. Mas que este nada, né, não seja simplesmente os 20% ou 70%, entenderam? Tem que ser 70% de acordo com uma pesquisa, foi feito um levantamento, dentro desse livro tem, né? Foi feito um levantamento que 70% para nós sermos mais produtivos, tá? E conseguirmos realmente ter uma gestão do tempo, 70% direcionado para o que é o importante, 20% que é urgente e 10% circunstancial. Por isso que tudo aquilo que você faz na vida, você tem que pedir para você mesmo. Espera aí, eu estou fazendo isso por quê? Isso é importante para mim ou não? Que resultado eu vou ter fazendo isso? Por isso que quando eu vou, um dos costumes que eu tenho quando eu vou para a frente da TV, eu me pergunto, daí,
eu vou assistir esse filme. Que resultado eu vou ter assistindo esse filme agora? O que eu vou aprender? Que aprendizado eu vou ter? Né? Se eu tiver a resposta, eu permaneço e eu vou assistir. Caso contrário, eu vou fazer algo importante que possa somar para mim, na minha vida, e lá na frente eu ter os resultados. Tá legal? Então, isso é justamente definir as prioridades e definir justamente o tempo. Como você tem que usar o seu tempo. Ser produtivo, definir suas metas, planejar, ter ação, agir, não reclamar, né? E definir seu tempo em 70%, que é importante, 20% urgente e 10% circunstancial. E é claro, gente, sempre lembrando, tá? Sempre lembrando, por último, né? O último degrau da ação é comece o dia com o que te exige maior energia cerebral. Atividades complexas no início da manhã e atividades simples mais tarde, né? O que eu quero dizer com isso? Pela manhã, quando nós acordamos, nós temos muito mais capacidade de tomar decisões assertivas, tá? Pela manhã. Você consegue resolver muito mais. Por isso que eu digo para vocês, quem consegue acordar 1h30 até 2 antes de ir para o trabalho e se organizar e planejar, é melhor ainda, porque você está com a bateria carregada. Lembra o celular? Quando está com a bateria carregada de manhã, ou você põe para carregar, ele tem uma funcionalidade muito mais rápida. Agora, quando ele está com a bateria fraca, os aplicativos já não começam mais a abrir, começam a dar pau e começa a vir aquela mensagem que a bateria está fraca. Imaginou você tomar decisões de tardinha quando você está com a bateria fraca? É complicado, né? É muito complicado, até porque nosso cérebro já está justamente entendendo que ele tem que economizar energia. Daí você não vai tomar as melhores decisões à tarde e não vai conseguir fazer as atividades mais complexas no final da tarde. E o que nós temos que aproveitar? Atividades simples a gente tem que aproveitar para realizar durante intervalos. Por exemplo, eu fui na fila do banco, né? Na fila do banco, direto com o celular, você pode estar lá esperando mesmo, você pode responder e-mails. Estou lá na espera do médico, você pode retornar um telefonema, ou você pode também fazer alguma tarefa rápida que está atrasada, né? Daí, isso sim, você pode aproveitar o tempo para ser mais produtivo, e não apenas ficar falando balela, jogando conversa fora, ou assistindo, quem sabe, numa espera do médico à tarde, a sessão da tarde, ou vale a pena ver de novo na TV. Que produtividade você tem? Ou apenas, quem sabe, rodando ali no Instagram e no Facebook, passando, sem ter um propósito a mais, tá bom? Então, dentro desse último degrau da ação, atividade complexa, foque pela manhã, tá? E atividades simples, realize em pequenos intervalos também, tá legal? Gente, para encerrar, agora eu estou em cima da hora, que era até as 21 horas, eu quero deixar essa mensagem para vocês aqui, tá? Só para encerrar esse treinamento de hoje, né, sobre gestão do tempo também, produtividade. Eu quero deixar a seguinte mensagem para vocês aqui, gente, tá? Na vida, as coisas serão difíceis, gente. Na vida, as coisas serão difíceis. Fazer atividade física regularmente é difícil. Mas viver uma vida com problema de saúde também é difícil, né, gente? É difícil. Fazer atividade física, imagina, a gente se imagina acordar cedo e fazer atividade física, é difícil. Mas o problema de saúde ainda é bem pior. Guardar dinheiro, gente, é difícil, é ou não é? Ainda mais numa sociedade consumista e de entretenimento, né? Tem muito para gastar, né? Mas viver uma vida com dívidas também é aqui onde entra planejamento, né? Guardar dinheiro é difícil, mas viver uma vida com dívida é muito difícil, né? Emagrecer, gente, é difícil, é ou não é? Agora, os problemas que o sobrepeso traz, eles são bem piores, muito mais difíceis. Dizer não para algumas pessoas e compromissos é difícil, gente. É ou não é? Mas ver seus filhos crescerem na horizontal também é. O que eu quero dizer, crescer na horizontal? É justamente você que é pai e é mãe, acordar pela manhã, beijar seus filhos quando eles estão dormindo e dizer tchau que vai para o trabalho. E voltar à noite e beijar os seus filhos e dizer boa noite. É crescer na horizontal, onde você não vê seus filhos crescerem. Né? Então, dizer não para algumas pessoas e compromissos é difícil, mas ver seus filhos crescerem na horizontal também é. Então, gente, a vida é sua. A vida é de cada um de vocês.
E você vai escolher, você escolhe quais serão os difíceis que você aceitará a partir de agora. Não existe moleza, não existe coisa fácil. As coisas são difíceis. Mas você tem que definir qual difícil você vai aceitar a partir de agora para encarar os seus desafios e para chegar aonde você se propôs, para aumentar o nível de satisfação naquela área que está baixa na sua vida e para chegar ao seu objetivo, sair do estado atual e chegar ao estado desejado. E é claro, ter uma gestão do tempo. Dá prioridade para aquilo que é importante. Se é importante, eu sempre digo para o pessoal, se é importante, você faz. Se não é importante, você não vai fazer. Tá certo, gente? Gente, eu quero deixar aqui meu endereço, tá? Instagram, Facebook, também eu tenho uma fanpage, eu tenho o YouTube, né? Meu e-mail e meu telefone e WhatsApp. Tanto no WhatsApp como também no meu Telegram, eu tenho grupos com pessoas onde eu compartilho conteúdos e mensagens motivacionais. Não é todo dia, não, tá? Eu não exagero, não é todo dia. É só umas 2 ou 3 vezes por semana eu estou compartilhando alguns conteúdos. Caso vocês queiram fazer parte desses grupos, só me mandem um WhatsApp para esse número aqui e eu adiciono vocês, tanto no WhatsApp como também no Telegram. Tá legal? E, é claro, me acompanhe nas redes sociais, onde vocês vão acompanhar meu trabalho e vão acompanhar muito conteúdo relacionado ao autoconhecimento, tá? Eu trabalho esse tipo de conteúdo, né? E também meu trabalho que eu desenvolvo tanto na empresa onde eu estou hoje, como também nos treinamentos e também nas palestras que eu realizo. No mais, eu quero agradecer, com certeza, a atenção de todos vocês que estiveram aqui participando deste treinamento, deixa eu compartilhar aqui, né? Agradecer mais uma vez a Bruna, tá bem, Bruna, pelo convite. Espero realmente que tenham feito sentido tudo isso que nós compartilhamos agora à noite. Tá legal, gente? Algo que queiram compartilhar comigo, estou à disposição aí, tá? Eu agradeço. Boa noite.